Eu tenho mais uma questão antes da gente vir para o presente, que é, me dá a impressão, Isaac, vê se é uma impressão minha ou se isso é bíblico mesmo, Uhum, que quando o rei tá bem, a uhum, figura do profeta some. E aí minha pergunta é essa, o que, que a Bíblia fala de profetas quando é um Josafá da vida, é um rei bom? uhum, Porque, e aí é lógico que eu tenho uma má intenção, uma boa intenção por trás dessa pergunta. uhum, Porque hoje em dia sobe lá, sei lá, o presidente ou uhum, um vereador, alguém que está eleito que vai de profeta profetizar mais coisa boa, ou botar a mão, ou orar. Aí só estou uhum, orando. A Bíblia fala para a gente orar pelos nossos governantes, eu estou ali. E aí, cara, o que aparece, parece que aqui é o contrário. Quando uhum, sobe alguém que é da igreja ou religioso, ou nem isso seja, mas tem uhum, algumas pautas que se acha, parece o profeta. uhum, Então, assim, se na Bíblia o profeta, ele geralmente aparece quando tá ruim, e principalmente um rei, principalmente os uhum, governantes a quem Deus designou para ser autoridade, então ele tá lá. E uhum, também uma segunda pergunta, Isaac, me parece que geralmente profeta é sempre, ou na grande maioria, a minoria do povo que se diz povo de Deus. Então, sempre que levantou profeta, me parece que a igreja da época, que é o povo, uhum. falava: idiota, cara, o que você tá fazendo? Parece que assim, você xingava, falava, É, esquece esse cara, cancelava. É né? isso Jeremias, né? mesmo lá na É isso Bíblia? mesmo. O profeta deixa eu fazer um parêntese nisso que você está falando, que isso é muito importante. Eu estava lendo outro dia um comentário de um cara chamado Ian Provan. Ele escreveu o tomo do Livro dos Reis, daquele comentário internacional do Antigo Testamento. E é muito interessante porque ele diz o seguinte: ele fala que uma coisa que a gente perde na nossa leitura é que se Deus ele precisa usar o rei para promover renovação na nação de Israel, isto é algo sempre descrito no Antigo Testamento como algo desconfiável, ruim. Deu para entender? Ruim. Porque o papel do rei não é ser reformador da fé. O papel do rei não é ser o que vai instruir a lei. Isso é papel do sacerdote, entendeu? Isso, em outras palavras, se Deus tem que usar o rei, é porque o sacerdócio faliu. Deu para entender? Se Deus tem que usar o rei, é que o sacerdócio faliu. E se Deus tem que usar o profeta, é porque o sacerdócio e o rei faliram. Deu para entender? Em sua vocação. Então, é muito interessante nesse sentido. Então, sim, você tá certo em olhar e ver que quando você encontra lá os 5, talvez 6, dependendo de como a gente, enfim, olhar para alguns dos reis, os 6 bons reis de Judá, né? Então, só para localizar o pessoal aqui historicamente, você tem o Reino do Norte e o Reino do Sul. Reino do Norte, 19 reis, nenhum rei bom, todo mundo ruim. Reino do Sul, 20 reis, 5, talvez 6, há quem argumente para 7, mas eu diria que eles são 6. Então você tem 6 reis bons que esses caras, mandaram bem, sabe? Eles governaram sendo tementes ao Senhor e promoveram uma espécie de reforma espiritual ali na nação de Israel. Então, tendo dito isso, tendo estabelecido isso, o que o Ian Provan fala é interessante que você não tem um movimento predominante de ação profética nos dias desses reis, entendeu? Por quê? Porque Deus, ele tá atuando com gente bacana, com gente boa, gente, sabe, legal. Então, enfim, eu sei que tem muitas implicações práticas disso que eu estou falando, porque tem muito crente que acha que, dependendo da pessoa que eu vou eleger para sentar no trono, ou sentar na cadeira do Palácio do Planalto, ele vai ser uma bênção. Entendeu? Ele vai ser o que vai nos conduzir de volta aos caminhos do Senhor. Mas esse não é o papel do rei, entendeu? Esse é o papel do sacerdócio, esse é o papel do profeta. E se Deus tiver que fazer isso pela via do rei, é porque o sistema sacerdotal faliu. Em outras palavras, eu posso polemizar aqui, achar que um presidente, ele é uma solução espiritual, significa, então, por definição, dizer que a igreja faliu. E quando tem aliança no Antigo Testamento entre o sacerdote e o rei, Uhum, porque assim, você vai ver às vezes o rei, tipo Saul, querendo uhum, exercer e mandar no sacerdote. exatamente. E isso a gente já viu que não dá certo. Por isso que é do Antigo Testamento Uhum, a laicidade sacerdotal, vamos dizer assim. exatamente, exatamente. É do Antigo Exatamente. Testamento. A gente pensa, não, isso é muito moderno. Não é, não. Toda Não. vez que os caras estão muito na aliança, aí É. Deus chama alguém de fora, sem Uhum. contar, Isaac, que a gente nem falou
dos profetas que nem israelitas eram. Exatamente, exatamente. Gentílicos. Tipo Balaão, Aham. vamos dizer assim, um mago, sei Exatamente. lá o que você diria que ele era? Era Você quer que eu fale a real? um pajé, eu não Ele sei o era que uma é. Ele espécie era de um macumbeiro do mundo do Oriente Médio Antigo Ele estava lá e para fazer virou um um pouco de despacho. Deus. Ele estava lá para fazer um despacho e amaldiçoar Deus. Lá Uhum, embaixo, no acampamento, estava todo Israel uhum, reclamando, querendo voltar para o Egito, ali em Números. E uhum. aí Deus, ainda com a sua graça ali, falando pro profeta, só profetiza a bênção. É um negócio assim que teologicamente não tem como encaixar em nada. É um negócio que Deus está agindo, Uhum, uhum. levantando os de fora, porque pelo jeito não tem ninguém de dentro. A coisa bagunçou total, né? Existe uma discussão, se a gente olha lá em 2 Crônicas, no capítulo 9, a gente encontra um profeta chamado Ido, tá? Ele profetizou, ele escreveu, ele aparece no texto lá de 2 Crônicas, capítulo 9, como o autor de um livro chamado Os Atos de Salomão. Ah, você pode dar uma olhada lá, depois você vai ver. Esse Ido, muito provavelmente, ele é um cara que não era judeu, cujo escrito acabou entrando para dentro do livro das crônicas. Deu para entender? Acabou entrando pro livro das crônicas. Então, enfim, isso é só um exemplo de que você tem aí o Balaão, você tem o Ido, você tem outros, né? Mas onde eu tô querendo chegar aqui, o Marcos, para ficar bem claro pro pessoal, é que a atividade profética, ela não é vislumbrada com eventos futuros. Ela reconhece que Deus, ela pode tirar o véu e revelar o que vai acontecer lá na frente, no que diz respeito ao seu plano, seus propósitos e tudo aquilo que a gente já falou. Mas o profeta, ele é muito mais ligado ao presente do que ao futuro. Então, por isso que a gente encontra, então, essa terceira ênfase, essa grande ênfase no texto profético do Antigo Testamento, em termos do clamor pela justiça social, pela proteção do quarteto da vulnerabilidade, o pobre, a viúva, o órfão e o estrangeiro. Então, você encontra os profetas como agentes que estão interpretando a aliança de Deus, interpretando a realidade e estão chamando o povo para uma aplicação prática no chão da terra, no chão da realidade, dentro da cultura e da sociedade, daquilo que eles creem. Eles chamam o povo de Deus para sair da eteriedade da confissão de fé e entrar, sabe, no chão, no espaço da terra. Então, um equivalente neotestamentário muito claro disso é o livro de Tiago, no Novo Testamento, que fala, olha, sai do mundo do etéreo. Você crê que há um só Deus? Ah, parabéns, ó, parabéns. Até os demônios creem nisso, entendeu? Ser muito ortodoxo não quer dizer nada. Se você não provar a tua fé com práticas, no chão da história, no tempo da realidade, com obras que evidenciam aquela fé que você tem, não adianta nada. Então, os profetas do Antigo Testamento faziam a mesma coisa. Eles falaram, olha, vocês são povo de Deus, vocês são sacerdócio real, vocês são uma nação de propriedade exclusiva de Deus. Então, por que vocês são assim? Isso precisa aparecer na ação presente de vocês no tempo e na história, entendeu? É verdade que toda essa prédica, toda essa pregação, ela foi bastante enfatizada nos dias de hoje dentro da teologia chamada da teologia da libertação e teologia da missão integral e etc e tal. Mas sim, a gente encontra isso lá. A gente tá lá, você vê o profeta dizendo, olha, vocês precisam praticar. O texto, embora o livro de Abacuque seja o meu favorito, o versículo do Antigo Testamento que eu amo, mais amo, é o texto de Miqueias, capítulo 6, versículo 8. O que o Senhor requer de ti? Ele te mostrou, homem, o que o Senhor requer de ti. Pratiques a justiça, ames a misericórdia e andes humildemente com o teu Deus. Quando o profeta Miqueias ele vai resumir o que significa ser um fiel ao Senhor, ele vai começar dizendo, começa pela prática da justiça, entendeu? Aqui no tempo e na história, é uma fé que encarna na realidade, é uma fé que pisa no chão. Eu costumo dizer pro pessoal aqui na minha igreja, é uma fé que tem poeira da vida. Sabe? Que sabe quando você chega em casa, você bate o pé assim, bate o pé da cidade no capacho? É isso, a nossa fé precisa ter essa poeira da vida. E aí a gente fica lá no louvorzão, cantando para Jesus e não sei o quê, e se esquece dessa dimensão prática, real, que o profeta tá falando. Se vocês são de fato esse povo que vocês estão dizendo que vocês são, isso precisa aparecer no chão da realidade da história. E eu acho muito legal você falar isso, Isaac, porque você é um cara, vamos dizer assim, de um pensamento mais de direita na política, e não estamos Uhum, discutindo política. uhum, Então, quando alguém quer um pensamento um pouco mais centro-esquerda fala, já está trazendo política para a interpretação bíblica. Não é uhum, bom ver você
um professor com pensamento mais liberal na política, mas que leva muito a sério os profetas. Você falando, cara, a justiça social, e aí você tem aquele quarteto, né? Que é a viúva, que não tinha amparo, o órfão, o estrangeiro, porque daí não tem nem o RG ali, e o pobre. E o miserável pobre. O profeta, ele entra para dizer assim, ó, se fosse hoje, seria assim, o profeta falando, gente, não adianta vocês fazerem o culto aqui, onde vocês estão, e aqui na frente tem gente dormindo na rua. Exatamente. Ou não adianta vocês abrir uma igreja, sendo que nessa rua tem 3 igrejas e vocês estão gastando mais dinheiro em vez de fazer coisas para o reino. Ei, você que está assistindo o Corte Entendendo a Bíblia, um programa onde a gente chama gente com grande conhecimento bíblico que vai ajudar você a ler e a entender a sua fé em Jesus Cristo de maneira clara e com autoridade. Se você quiser assistir esse episódio completo, é só clicar aí na tela do vídeo que a gente já disponibilizou o episódio todo para você. Tá incrível, nos vemos lá. Tchau!